Começamos aqui a correção do exercício de matemática, um exercício de porcentagem, e a primeira questão diz o seguinte: 45% de um número equivale a 36. Então, para esse caso, temos um número que é 45, que é 36, e ele está dizendo que esse número equivale a 45%. Então, esse número daqui é 100%. Então, eu quero descobrir nesse caso aqui quanto é 100%. Multiplicamos pela proporcionalidade 45 vezes x. Colocamos 45x. 36 vezes 100 vai dar 36.600. E dividimos aqui, que o 45 está multiplicando, ele passa dividindo. Então descobrimos que 3.600 dividido por 45 vai dar 80. Então esse número é o número 80. Em seguida vamos para a questão número 2. Na questão número 2 é o seguinte: em uma turma de 40 alunos, 45 são meninos. Então ele quer saber quantos meninos e quantas meninas tem nessa turma. Questão número 2. Eu tenho alunos e eu tenho porcento. Na questão número 2 tem 40 alunos e 45% são meninos. Então 40 alunos é igual a 100%, 45% é igual a x. Multiplico meios por extremos. No caso agora vai ficar 100x, vai ficar 40 vezes 45, vai dar 1.800, e esse valor vai ser dividido por 100. 1.800 dividido por 100, corto 2 zeros, fica 18. Então isso daqui é a quantidade de meninos. Só que ele também quer saber a quantidade de meninas. Para a gente saber a quantidade de meninas, a gente vai subtrair o total de alunos, que é 40, menos a quantidade de meninos. Então 40 menos 18 vai ficar 22. Então 22 meninas. Questão número 3. Em uma loja de eletrodoméstico dá 10% de desconto para pagamentos à vista, e a geladeira custou 1.200. Então quanto custou a geladeira depois do pagamento à vista? Ele quer saber isso. Então questão 3. Temos duas informações reais, que é 1.200. Esse preço da geladeira correspondia a 100% do preço, e ele deu um desconto de 10%. Então por cento abaixo de por cento, e aqui eu coloco x. Multiplicamos meios por extremos. Então vai ficar nesse caso 100x igual a 12.000. Aumentei um zero porque eu multipliquei por 10. Esse 12.000 vai ser dividido por 100. Corto 2 zeros de cada. Então o desconto é 120, mas ainda não responde a questão. Ele quer saber o preço depois do desconto. Então o preço antes era 1.200 menos o desconto de 10%, 120. Então vai pagar 1.080. Então 1.080 é o preço da geladeira depois do desconto. Vamos para a questão número 4. Na questão número 4 diz o seguinte: uma televisão custava R$900 e teve um aumento de R$50. Qual foi o aumento percentual? Então a questão número 4. Eu tenho reais e por cento. R$500, que é o valor, primeiro valor, R$900, desculpa. R$900, questão 4, R$900 corresponde a 100%.
R$ 50 corresponde a quanto? A X. Nesse caso aqui ele quer saber a variação percentual de quanto foi o aumento. Então, reais abaixo de reais, por cento abaixo de por cento. Vai ficar 900x, vai ficar 50 vezes 100, no caso vai ficar 5.000. Então vai ficar 5.000 dividido por 900. Posso cortar 2, então 50 dividido por 9. Então a variação percentual é 5,5%. No caso a gente teve um aumento nessa questão de 5,5%. Vamos entrar agora na parte de regra de 3. Temos aí alguns exemplos de regra de 3. Na questão número 5 ele fala que 6 caminhões fizeram 8 viagens para um transportar terra para um aterro. Quantas viagens seriam feitas por um caminhão se a frota fosse composta por 16 veículos? Então eu tenho aí as variáveis caminhões e viagens. Na regra de 3 simples e na composta é importante você colocar o nome das variáveis. Então caminhões e viagens. Então 6 caminhões, 8 viagens. Se fossem 16 caminhões, a quantidade de caminhões ela aumentou, porque o número 16 é maior do que 6, antes era 6, então aumentou aqui. Com 6 caminhões carregando a quantidade, eu consigo fazer 8 viagens. Com mais caminhões, então significa que eu vou fazer menos viagens, porque com mais caminhões eu vou transportar mais coisas, então vou fazer isso mais rápido. Então eu tenho aqui uma relação inversamente proporcional, então é uma relação inversa. Quando é inversa a gente vai inverter, então vai inverter uma variável, que no caso não é a principal, porque a principal aqui tem um x. Esse 8x a gente repete do jeito que está. E essa daqui dos caminhões a gente vai inverter. O 16 fica em cima e o 8 fica embaixo. Feito isso, multiplicamos meios por extremos. Vai ficar 16x. 8 vezes 8, 64. Então, esse 16 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 64 dividido por 16. E vai dar 4. Então, em 4 viagens, conseguimos fazer essas entregas. Na questão número 6, ele diz o seguinte: para produzir 1.200 blocos de cimento, uma fábrica consome 420 kg de material. Quantos quilogramas seriam consumidos para produzir 1.000 blocos? Então temos blocos e material. Blocos de cimento é uma variável e quilos de material é outra variável. Então, voltando para a questão, 1.120 blocos, 420. Se fossem 1.000 blocos, então o x vai ficar aqui na parte de material. A quantidade de blocos aumentou. Vamos seguir a lógica da proporção. 120 eu consigo fazer 420, então com 1.000 vou produzir muito mais material, quilo de material. Então é uma grandeza diretamente proporcional. Quanto mais eu tenho de material de bloco, mais produção de quilos de material eu vou produzir. Então nesse caso aqui a gente não vai inverter, porque é uma relação direta. Então você copia do jeito que está a variável principal, que tem um x, 120 e 1.000. Multiplicamos, 120x, 420 vezes 1.000, então 420, 42 vezes 1, 42, então 4 zeros, 1, 2, 3, 4, vai ficar 420.000 dividido por 120. 42.000 dividido
cortando um zero de cada um, vai ficar 3.500 quilos de material. Cortei um zero e dividi o restante. Vamos para a questão 7. Na questão 7 diz o seguinte: lendo 20 páginas por dia, Carla terminará um livro em 15 dias. Em quantos dias ela terminaria o mesmo livro se fosse 25 páginas? Então as variáveis aqui são páginas e dias. Páginas por dia e dias. Voltando para a questão, ela tem ler 20 páginas por dia, ela vai terminar o livro em 20 dias. Se ela lesse 25 páginas por dia, então aqui x, a quantidade de páginas por dia aumentou. Então vamos analisar o outro lado. Então, se ela ler mais páginas por dia, significa que ela vai ler o livro mais rápido. Então, ler o livro mais rápido significa que ela vai ler em menos tempo. Então, é uma relação inversa. Então, a gente vai inverter essa variável aqui de páginas por dia. A variável principal, 15 e x, permanece intacta, eu não inverto. E essa variável aqui a gente inverte. O 25 fica em cima e o 20 fica embaixo. Agora a gente vai multiplicar os meios por extremos. 25x, 15 vezes 20, 300. Então 300 dividido por 25. Então a resposta vai ser 12 dias. Vamos para a questão número 8, que diz o seguinte: Ezequiel gastou 2 horas para pintar 16 metros quadrados de um muro. E se fosse com 50 metros, utilizando o mesmo ritmo, quanto tempo ele gastaria? Então tenho horas e tenho metros quadrados. Questão número 8, horas, e eu tenho metros quadrados, que é a medida diária. Então 2 horas, 16 metros. Se fosse 50, então 50 metros quadrados abaixo de metro quadrado é aqui x. A quantidade de metro quadrado aumentou. 50 é maior do que 16. O de baixo é maior do que o de cima, então aumentou. Então, se tem mais metros quadrados para pintar, vai gastar mais tempo. Então, a relação direta. Então, não altere nada, a gente copia do jeito que está. Vai ficar 16x e 2 vezes 50, 100. Então 100 dividido por 16. 100 dividido por 16. Então vai ficar 6,25. Então a resposta é 6 horas, 6,25 horas. Ou 6 horas e 0,25 dá um quarto e 15 minutos. A última questão desse exercício diz o seguinte: para encher uma piscina infantil, Larissa precisou transportar 104 baldes com 2,5 litros de capacidade. Então, baldes e litros. Se fosse 4 litros, abaixo de litros, e aqui x. Carregando de 2,5 litros em 2,5 litros, eu preciso de 104 baldes. Eu vou transportar, ela vai transportar mais litros em cada balde. Então significa que eu vou aparentemente gastar menos baldes, porque eu vou carregar mais líquido dentro dos baldes. Então é uma relação inversa.
Então é uma relação inversamente proporcional, então a gente vai inverter. Então a principal vai repetir, e essa daqui a gente vai inverter. O 4 fica em cima e o 2,5 fica embaixo. Multiplica 4x e a gente vai ficar 104 vezes 2,5, 260, que vai dividir por 4 no final. Então a resposta aqui vai ser 65 baldes. Então, dúvidas, a gente se vê no corredor ou via SAP.